Então, meus irmãos, vamos prosseguir o nosso estudo da obra do livro Nosso Lar. Desta vez nós vamos estudar o capítulo 17, Em Casa de Lísias. Vou aqui compartilhar com vocês. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar a chamada do ministro Clarence. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, Doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nosso serviço, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lises como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarence, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: Se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: Muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Então, vamos já comentar um pouquinho. Nós temos aqui, no início desse capítulo, algumas informações que, a princípio, podem passar despercebidos, mas são bem interessantes. Logo no início, a gente recebe a notícia de que o André Luiz, recém-resgatado, passou já um tempo e já está de alta, podendo conhecer as colônias, menos os ministérios que têm relação com o plano superior. E aí, Ministério de Natureza Superior. E aí a gente pode entender que esses ministérios exigem um maior discernimento espiritual, que a pessoa adquire com o tempo. Então a gente começa a entender que o porquê que existem as chamadas colônias espirituais. As chamadas colônias espirituais existem para auxiliar as pessoas que desencarnam, para orientar e para que elas prossigam no seu processo de autoconhecimento. Então, como nós já falamos algumas vezes, nosso lar é uma colônia de espíritos que espiam, não são, não é uma colônia de pessoas espiritualizadas, avançadas, não. É uma colônia bem, um hospitalão. E que, além de hospitalão, na medida em que o indivíduo avança,
ela também abriga possibilidades de crescimento. E esses ministérios de natureza superior são essas possibilidades de crescimento. Em geral, as colônias espirituais, elas não são grandes, imensas megalópolis, não. Muitas vezes, esses locais de crescimento são outros distritos. Não sabemos se nosso lar é exatamente essa megalópole ou se o autor, para economizar, colocou tudo num local só. Que, em geral, essas instâncias, elas são menores, né? Mas isso não importa. O que importa para nós entendermos é que realmente existe no nosso lar, conforme André Luiz descreve, ministério de natureza superior, que você chega lá quando você já tem material mental, emocional para trabalhar. No mundo espiritual saudável, nada, não se perde tempo e todos o trabalho espiritual depende do esforço íntimo que a pessoa imprime para conquistá-lo. Então lá, a lei de progresso, a lei de progresso é muito forte, é muito intensa, é muito viva, né? Lá a gente, no mundo espiritual, a gente encara nós mesmos de uma forma muito mais abrupta. Não dá para a gente enganar quem nós somos no mundo espiritual. Então, a questão dos méritos preside todos os processos evolutivos do ser. E numa colônia espiritual positiva, isso também vai estar muito claro. Então, ele está de alta. E aí, ele vai ser colocado em algum setor. Quando Lísias diz que a mãe dele vai ficar feliz em recebê-lo como filho. E aí entra uma opinião pessoal, tá, gente? Não é uma verdade, é uma opinião pessoal. A impressão que me passa é que Lísias e a família de Lísias fazem parte do grupo espiritual, a família espiritual de André Luiz. Ainda que o André Luiz e a própria obra não falem. Mas eu acho que, nesse caso, tenho uma impressão, não é uma verdade, isso não é algo que eu esteja afirmando como sendo, só pode ser assim, não é isso. É uma impressão que eu tenho de que André Luiz não é um desconhecido para a família de Lísias. Me parece que eles fazem parte de uma família espiritual. Acontece que, como nós já percebemos, André Luiz ainda não detém esse conhecimento, essas memórias. Porque, gente, nós estamos aqui encarnados, não é isso? Assim esperamos, né? Estamos encarnados. Quando a gente retorna, melhor dizendo, nós partimos de algum lugar. E lá, se o local era saudável, se saímos de um distrito minimamente saudável, fizemos amizades transparentes, sem nenhum outro interesse que não seja da amizade, ligadas ao grupo familiar, à família espiritual, que não tem nada a ver com família consanguínea. Quando a gente desencarna, a gente retorna, mas ainda com as memórias só da vida física. Toda essa família espiritual que estava lá, que nos acompanha e que não reencarnou e que não fez parte do nosso núcleo familiar, nós ficamos meio que
uma amnésia. Essa amnésia é temporária. Ela vai, diminuir na medida em que a pessoa busque o trabalho de espiritualização. Quanto mais amor no coração, quanto mais fraternidade, quanto mais dedicação à assistência, mais as memórias, quando a gente está desencarnado, elas vão se abrindo. Então, a assistência é a chave para que a gente possa começar a clarear e entender quem são essas pessoas que nos recebem tão bem. Pode não ser isso, tá, gente? A gente, quando trata da realidade espiritual, a gente tem que ter muita flexibilidade, racionalidade, raciocinar, levantar possibilidades, mas que podem não ser, e não tem problema, porque o que a gente está dizendo acontece. Então a gente só está explorando, não é para dizer a verdade da narrativa do livro, mas sim levantar possibilidades. Então, uma das possibilidades é que Lísias sabe que André Luiz, quem é André Luiz, e a família de Lísias tem a ver com o passado de André Luiz. Só que ele não reconhece. É uma possibilidade. Pode ser um gesto de pura fraternidade espontânea? Pode ser, né? Mas também pode ser isso que a gente está falando, que Lísias não está acolhendo André Luiz por um mero acaso. Então vamos continuar. Guarde este documento, disse-me atencioso o ministro do Auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Decorrido este ano, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. E aí a gente vê, né, como o nosso lar é um educandário. Nosso lar é um educandário que a casa espírita deveria ser também. Ou seja, a pessoa chega neófita e ela é estimulada a conhecer como melhor servir. Daí a necessidade da gente entender que a assistência não é uma obrigatoriedade só no mundo espiritual, mas a assistência também é importantíssima na nossa vida. Na doutrina espírita, nós temos uma frase que é muito importante ser levada a sério. Fora da caridade, não há salvação. E essa caridade é a caridade segundo Jesus. Amor ao próximo, sem querer retribuição. Doação total de sentimento nobre, de sentimento de serviço, de querer a felicidade de todos. Pensemos assim, que todas as pessoas sejam felizes. O que posso fazer para fazer você feliz, para você ficar bem? Esse sentimento, essa palavra, essa frase, sentimento, força, ela deve guiar nossas ações, seja na casa espírita, seja na nossa casa, seja em todos os ambientes. Essa intenção também é uma oração. Nem danço lá, o que vai acontecer? A pessoa, como a gente sabe, o brasileiro comum, ele não é lá dado a trabalhar sem ganhar. Um dos condicionamentos do mundo material é a gente não dar ponto sem nó, não fazer nada que não seja vantajoso para nós mesmos. Quando você chega numa colônia
que é uma colônia hospital e um educandário de almas, como o nosso lar, espíritos de terceira ordem, ou seja, não são espíritos com um esclarecimento grande de espiritualidade. Por tudo que André Luiz nos narra, por ser uma colônia com muros, por ser uma colônia localizada ainda nas regiões umbralinas. Só por isso que a gente está falando, tá, gente? Não há aqui nenhuma pretensão de arrogância ou de dizer que nós estamos acima disso. Não é isso. Nós só estamos analisando segundo as informações que o próprio André Luiz nos passa. Ok? Então, ele vai falar: o interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. O que é isso? Interstício das experiências carnais. É o período de tempo em que você está entre uma encarnação e outra. Então, esse período em que você está desencarnado, que você está no mundo espiritual, deve ser se você está numa colônia educandário, num distrito superior, deve ser aproveitado para fazer o bem. Todo o bem possível. Todo o bem possível. Deve ser aproveitado para aprofundar o autoconhecimento. Por que eu sinto isso? Por que eu reagi assim? Por que na minha vida eu tive essa tendência? Por que eu fiz essas escolhas? Por que eu me permiti passar por isso? Então, a busca pelo autoconhecimento, saber quem se é, e a busca para o serviço assistencial, como ajudar, como crescer, como servir, como ser afável, como ser generoso, como ser misericordioso e compassivo, são as fórmulas de crescimento que todas as colônias, todas os distritos espirituais positivos irão estimular. É o que diferencia, aliás, se um distrito é um distrito evolutivo ou não, tá? Há locais do mundo espiritual em que você não tem nenhum estímulo para trabalhar, em que as pessoas ficam repetindo padrões, comportamentos de quando encarnado. Muitas vezes são vilas, aldeias, cidades. Você sabe que não é positivo, porque os padrões estão repetindo padrões do mundo material. Esse é a chave da questão. Se ela não fala de fraternidade, se ela não fala de assistência, se ela não fala de autoconhecimento, se ela não aprofunda a ruptura com o passado, o questionamento dos erros da última vida, ela não é positiva. Então, esse período intervidas é muito importante. Nós podemos, já no período, lá no mundo espiritual, começar o nosso processo de, de reparação. Você já pode começar a reparação através da assistência. Então, aproveitar todo o conhecimento através da amorosidade. Deus, que construiu o universo sem fim, colocou como lei a evolução de tudo que existe. Quanto mais a gente toma consciência da evolutividade, desse valor, mais a gente começa a ser a pegar a tarefa da assistência e abraçar isso com todo o amor possível, porque a gente começa a ter a alegria daqueles que amam. E a gente começa a entender a mensagem de Jesus, que nada tem a ver com questões meramente religiosas, mas como uma libertação emocional e psicológica, uma emancipação do ser. Então, continuamos. Lísias deu-me um abraço e saí enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. Aqui a gente pegou algumas imagens, né? Essa imagem aí é do filme.
que é um local aprazível, um local agradável. Uma das coisas que a gente tem que entender quando lê Nosso Lar é como a estética funciona como um elemento de evolução do ser. Quanto à beleza, a estética, ela tá, ela expressa valores da alma, tanto na arte, quanto na imagem, quanto na música, nos sons. O mundo extrafísico superior, avançado, melhor, evolutivo, ele sempre eleva e estimula a sensibilidade das pessoas. Não, o grotesco, ele não existe nesses distritos, eles são belos. E aí a gente começa a perceber que a beleza, ela, como Platão falou, né? Platão falou da verdadeira beleza que está no mundo das ideias, no mundo extrafísico, no mundo espiritual. Realmente, o mundo espiritual, ele é belo, superior, ele é belo. E realmente, todo o processo de estética que a gente vê na Terra reproduz uma estética que existe no mundo espiritual. Nós acabamos fazendo do meio, né, no urbanismo, na jardinagem, no desenho de interiores, a gente acaba pegando, muitas vezes, valores de uma estética superior, ou não, mas muitas dessas intuições são extrafísicas. Continuando, então. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. E aí a gente quer explorar a questão de você ter residências no mundo espiritual. Gente, vamos entender uma coisa. André Luiz, quando narra o livro Nosso Lar, ele procura trazer para nós, nos anos 40, uma visualização de uma realidade extrafísica que nós possamos compreender. É um trabalho didático, é um trabalho, gente, em que você vai construindo bases para que a gente comece a engatinhar nessa realidade espiritual. Então, nunca pense que é literalmente aquilo que está sendo narrado. Ele precisou fazer essa materialização para nos aproximar e não chocar. Se ele trouxesse uma série de coisas muito transcendentais, seria rejeitado pelo próprio movimento espírita. Então, ele precisava fazer um trabalho de intermediação de informações, que ao mesmo tempo nos estimulasse o belo e que nos desse uma boa perspectiva da realidade espiritual, precisava adequar a linguagem para o nosso entendimento. Então, sim, espíritos de terceira ordem precisam ter um local para ficar, porque nós estamos há 10.000 anos vivendo em locais. Nós, quando desencarnamos, não conseguimos ter uma emancipação espiritual que nos livre desses processos. Então, sim, há residências em nosso lar. E sim, sobretudo em distritos de espírito de terceira ordem, você vai ter locais em que familiares poderão, se estiverem bem e no mesmo nível evolutivo, poderão se reencontrar. Nem sempre acontece. Não é uma coisa simples. Muitas vezes é assim como está sendo feito com Lísia, com André Luiz. São reencontros, não com todos, mas com aqueles que podem estar naquele lugar. Então, é importante a gente entender que, sim, há casas no mundo espiritual.
Essas casas, elas vão obedecer critérios de arquitetura diferenciados do que é o físico, mas elas existem. Então, continuando, compartilhar aqui. Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu a porta simpática matrona. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando meus pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não faça. Obrigar-me-ia a lembrar de repente, muitas frases convencionais da terra. Rimos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase, quase idênticos, não é idêntico, aos terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Lembrem-se, aquilo que eu falei da estética. Os quadros elevam. Um piano de notáveis proporções. Isso era comum, a gente está falando dos anos 30, 40, as famílias de classe média, era comum terem instrumentos musicais. Um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou presenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. E aí você lembra de uma coisa interessante, que é o aprendizado de estocar instrumentos na terra, você leva. Interessante, né? Você que tem 70 anos, 80 anos, saiba que nunca é tarde para aprender a tocar piano, violino, harpa, porque você continua existindo após a morte. E poderá continuar fazendo essa arte lá. Então nunca é tarde. Vale a pena. Todos os valores nobres que a gente construi na Terra, a gente leva conosco. Então fica aí a dica. Ó Lísias, atalhou a palavra materna, não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Olha só, embaixadores da harmonia, Ministério da União Divina, que é um dos ministérios que ele não tem acesso, que é o ministério que está encarregado de criar estímulos para que as pessoas evoluam, saiam dessas colônias e passem para planos mais sutis. Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, nos esforçando por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro,
que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia me elevava, ou seja, deixava ele elevado. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Então a gente vê que, no caso, a dona Laura conseguiu juntar a família que vivera antes. Como o nosso lar é uma colônia de terceira ordem, é uma colônia que permite esse tipo de coisa, desde que precisa existir laços de amor entre esses familiares. Então é comum que famílias, sobretudo em colônias, gente, eu tenho que frisar isso, que colônias mais avançadas vão exigir um pouco mais de sentimentos e de espiritualidade. Mas em colônias de terceira ordem, que são as colônias que a gente tem acesso com muita facilidade, provavelmente nós iremos, se Deus quiser, é mais fácil a gente reunir os familiares, já que são colônias que são também grandes hospitais. Boa parte das pessoas que desencarnam, com sorte, irão para essas colônias. Infelizmente, é o nível evolutivo da nossa humanidade. E por isso mesmo, essas colônias, elas são mais fáceis de você poder encontrar familiares. Se forem colônias mais sutis, isso fica um pouco mais difícil, como acontece com a mãe de André Luiz. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava meu espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda, que é uma das irmãs, exibiu-me livros maravilhosos. Então você já começa a perceber uma outro dado, uma outra informação que a André Luiz está nos trazendo. No mundo espiritual, você tem acesso a livros maravilhosos. Livros que elevam, livros que falam de coisas transcendentais. Muitos desses livros, nós, quando dormimos, acessamos e trazemos essas ideias para cá. Mas, claro que isso não acontece por acaso. Acontece com pessoas específicas, que até mesmo antes de encarnar já tinham combinado isso, e materializam aqui alguma coisa do que perceberam no mundo espiritual, seja na área da música, seja na área da estética, seja na área da arte, seja na área da literatura. Ela vai falar. Temos em nosso lar, a colônia, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem é que os escritores de má-fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui, não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. O que eu falei. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Desculpa, nós só podemos imaginar a beleza que é a literatura em nosso lar. Em seguida, chamou-me Lisas para ver algumas dependências da casa. Demorando-me na sala de banho, eles têm uma sala de banho. Aí você pode perguntar: espírito precisa tomar banho? A princípio, não, gente. Não precisa. O perispírito não suja como suja aqui. Então, a sala de banho, ela tem uma função muito mais de
revigoramento energético, fluídico energético. Elas não têm a mesma função daqui, ok? Elas têm uma função diferenciada. Lá no mundo espiritual, não tem a água H2O física. Existe um elemento aquático que seria similar à água, mas que é energia, ok? Então, é, é muito importante a gente entender que evolução não dá salto. Você não pula etapas evolutivas, por mais que a gente queira. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, muitas respostas são dadas como para espíritos puros. Então, realmente, a pessoa dá a impressão de que nada disso é necessário. E os espíritos falaram assim porque naquele momento era necessário desmaterializar as ideias. Então, eles precisavam dar as ideias do espírito enquanto essência. Se eles começassem a fazer, apesar de que eles falam, você lê o próprio Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, a Revista Espírita, eles informam as gradações, né? Só Kardec que não dá muita atenção, mas Kardec faz perguntas em que os espíritos respondem as gradações, que tudo tem. Eles respondem, mas para espíritos que ainda não estão purificados, eles não têm acesso a toda essa transcendência. A transcendência é uma construção lenta. Então, a, a necessidade da limpeza energética para espíritos recém-desencarnados, espíritos que ainda estão nos planos, digamos assim, ainda periféricos ao umbral, é uma realidade. E não adianta a gente falar, mas não precisa. Gente, em algum momento o espírito para, não precisa dessa reenergização. Mas não é assim alakazam, não, tá? Eu sei que isso às vezes cria nas pessoas uma ilusão de que, não, o espírito não precisa de banho. De fato, o corpo perispiritual não suja, só suja com vibrações. Mas o banho aí é energético, ok? Não voltar a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligada a um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. E isso é muito interessante, que às 18 horas é um horário muito interessante para se orar. Mesmo na antiguidade, ou seja, antes do cristianismo, era às 18 horas eram reverenciadas como um momento em que o sol se põe e a lua surge. Então, às 18 horas, tem uma série de questões religiosas sagradas que foram sacralizadas ao longo dos milênios e a gente desconfia e que o fato de nosso lar acompanhar isso e o fato da gente intuitivamente ter essa tradição da Ave Maria não ser por acaso. Ao que parece, a gente não tem conhecimento disso a fundo, há um fator aí, não sei se é a ver real ou se é um condicionamento nosso de milênios, mas o fato é que nosso lar também, eles oram às 18 horas. Então fica a dica aí que, de repente, nossas preces, às 18 horas, a hora da Ave Maria, né? Fica a dica que pode ser uma boa opção para nossas preces, para nossas orações,
para nossos pedidos a Deus, a Jesus, a Maria, aos benfeitores, para nossa saúde, para nossa paz, para o equilíbrio em nosso lar, em nossa residência, às 18 horas. A gente vai unir a uma corrente que transcende espaço e tempo, transcende inconscientes coletivos, ancestrais e colônias do mundo espiritual. Eu acho que é uma força muito boa, não é não? Não sei. Eu penso que sim, mas é só uma questão de opinião. Então, momento, louvor do momento crepuscular. Eu estou falando algo que eu não faço normalmente, mas eu estou aqui também estudando, vou dar mais atenção a isso. Vou dar mais atenção a essa coisa das 18 horas também, tá? Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria. Então, é uma transmissão ao vivo, né? Uma transmissão que hoje a gente, na época, não existia, tá, gente? André Luiz está falando de algo que a nossa tecnologia nos anos 40 não tinha, mas em nosso lar, o mundo espiritual tem tecnologias muito avançadas, tá? Para suprir a falta de recurso evolutivo, as colônias espirituais mais próximas à crosta têm tecnologia mais avançada do que a nossa. Então, muita tecnologia que chega aqui já tinha lá. Claro que no momento em que o espírito atinge um nível de evolução, ele não precisa mais usar tecnologia, obviamente, mas que existe, existe sim. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. O coração azul de nosso lar, uma mentalização de todos os trabalhadores, nos lembra do poder da mentalização positiva. Isso funciona. Esse coração azul, a mentalização positiva, mentalizar imagens fluídicas, isso constrói nos ambientes uma ambiência de paz, de equilíbrio, de tranquilidade. São formas pensamentos, e sempre que são formas pensamento positiva, elas acabam ganhando sintonia com o que há de positivo. Então, isso é uma técnica espiritual que eles falam para nós, em nosso lar, que é feito, que é a mentalização positiva, né? E o coração azul de nosso lar é isso. É o conjunto de pensamentos, sentimentos, emoções superiores fazendo essa mentalização positiva. Fica a dica também, mais uma que André Luiz traz para nós, a mentalização positiva às 18 horas, em nossas residências. Eu também não faço, quero só dizer que eu estou falando em cima do que a gente está estudando. Mas é uma dica para mim, é uma dica para vocês. A gente pode não fazer também, mas está aí, né? A gente está explorando um pouco as coisas que a gente vai lendo no livro. E aí, e de fato, a gente sabe, tem inclusive uma mensagem no livro Instruções Psicofônicas do espírito Lourenço Prado. Lourenço Prado escreveu um livro que é famoso, Alegria e Triunfo, que fala de mentalismo, poder do pensamento. E nessa mensagem pelo Chico Xavier, no livro Instruções Psicofônicas, o Lourenço Prado confirma que tudo aquilo que ele aprendeu, que ele escreveu, que ele estudou, que ele divulgou, quando ele chegou lá no mundo espiritual, ele viu que era realidade. É a construção mental positiva, o poder do pensamento positivo. Então, o pensamento positivo se une também à noção do pensamento espiritual. A mentalização de imagens como essa, uma cruz luminosa, um sol dourado, um coração azul luminoso, essas mentalizações fazem bem.
sobretudo em ambientes que estejam tumultuados, mentalizar o rosto do Cristo iluminado, tem um grupo brigando, mentalizar o rosto do Cristo com sentimento, com pensamento. Essas formas pensamentos evocam outras formas pensamentos afins, positivas. E se o mundo espiritual também pode até auxiliar, colocando mais energia positiva no ambiente. Então fica aí a dica, eles fazem isso lá em Nosso Lar. André Luiz não está falando isso à toa, né? Mas isso, os informes espirituais são assim, tá? São colocados, lembre-se aquilo que eu falei no início do estudo. Tem coisas que se André Luiz fosse detalhar, pormenorizar, talvez a obra nem fosse lançada. Sobre essa questão do pensamento positivo, André Luiz vai falar isso várias vezes em vários livros dele, inclusive no livro Nos Domínios da Mediunidade. Gente, nós ficamos por aqui, agradecemos a oportunidade de estar com vocês, possamos fazer uma prece final para simbolizar o fim do estudo do capítulo 17. Que Jesus, nosso mestre, que os benfeitores da colônia espiritual Nosso Lar, que André Luiz, Emmanuel e Chico Xavier nos inspirem para que possamos usar esses conhecimentos em nossas vidas. Ó benfeitores, é com gratidão que fazemos esse estudo, suplicando ao Cristo de Deus que vos abençoe. Esta obra tem nos dado oportunidades únicas de crescimento, maravilhamento, e por isso somos gratos a todos vós que participaram da elaboração desta obra. O médium, os espíritos e os encarnados que na época possibilitaram que esta obra chegasse. Ó Deus, onde quer que todas essas pessoas que participaram da elaboração desta obra estejam, que eles recebam, ó Pai, de ti, luzes de paz e de amor, bênçãos, socorro e amparo. Que as luzes do Senhor os abençoem, que nossa gratidão os atinja. Jesus, abençoa-nos a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Até o próximo capítulo. Tá bom, gente?